Imagina. Esqueci o microfone. Já tá ligado? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Enquanto você abre aí, realmente é sempre bom vir à igreja e realmente ver o desenvolvimento da igreja, como a igreja está saindo. Que Deus continue abençoando o Vitor, né? Quando eu cheguei aqui e vi as lembrancinhas, me alegrei muito, assim, que coisa bonita, né? Deus continue abençoando a igreja. Então nós vamos ler Lucas 14, do versículo 25 até o 35. Amém? Amém. Diz assim o texto bíblico. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento até aqui, Senhor, onde já lemos a tua palavra, onde já fizemos as nossas orações, onde cantamos louvores, ó Pai. Pai, espero que tudo tenha alegrado o teu coração. Mas agora, Senhor, precisamos ouvir da tua palavra, que o Santo Espírito e a tua palavra venha trazer transformação em nossas vidas. Ó Senhor, realmente olha para o teu povo com misericórdia, que a gente saia diferente nessa manhã por essas portas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre algo que 3 vezes Jesus repete aqui. Ele diz assim, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Eu quero falar um pouquinho sobre o custo do discipulado. Quando eu era jovem, eu era louco para ser soldado. Queria muito ser soldado do exército. E aí me inscrevi e tudo foi facilitado e foi dadas várias certezas que eu ia permanecer no exército. Só que chegou no dia, acabou não acontecendo aquilo. E eu acabei fazendo uma prova e entrei como no curso de alunos do exército. E aí, só para explicar um pouquinho isso, o ser aluno do exército significa que a qualquer momento você pode desistir, você pode abrir mão daquilo. É tanto que eles têm 2 semanas antes de iniciar o curso, porque eles vão fazer aquela pressão no jovem para saber se o jovem vai permanecer ou não, porque ele vai pedir para ir embora antes de começar o curso. Mas o ser soldado não é assim.
O ser soldado você é escolhido, você faz é escrito e você espera para ser escolhidos. Alguns querem, outros não, mas a partir do momento que você se torna um soldado, você já não tem a opção de pedir para ir embora. Você não tem a opção de deixar de ser soldado. Você ali tem que cumprir todas as normas que existem. Nós somos assim. Nós somos pessoas que fomos eleitas pelo Senhor. Fomos escolhidos pelo próprio Deus. E com isso, nós não temos a opção de sair, de deixar de ser discípulo. Nós não temos essa opção. Nós somos discípulos e devemos cumprir os deveres de discípulo. E aí você pensa assim, mas e se eu pecar? Se eu tiver uma vida distante de Deus? Mesmo assim, você não deixa de ser discípulo. Lucas 15, Jesus vai contar uma parábola sobre o filho que decide tomar sua herança, vai para um local distante, mas mesmo assim esse filho não deixa de ser filho. O pai fica esperando a volta desse filho. Então, independentemente do que você faça, isso não vai gerar uma separação no sentido de deixar de ser discípulo. Porque também a palavra vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem morte, nem vida. Não existe nada que possa separar. Então eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre isso. Olha aí no versículo 25. Vai dizer que grandes multidões o acompanhavam. E ele volta-se para essa multidão. Porque nessa multidão, nessas várias pessoas que estão ali, elas seguiam a Jesus por várias razões. Porque queriam ser curadas, porque queriam ter pão para se alimentar, ver sinais, ver realmente verdadeiras manifestações do poder de Deus. Então, grande multidão seguia. Mas tem um grupo que é mais próximo de Jesus, que são os discípulos. Então, os discípulos estão no meio da multidão. E Jesus volta para aquele grupo e ele começa a confrontar essas pessoas e vai fazer separação. E a primeira coisa que ele diz é que, no versículo 26, é que ser discípulo é dar a Jesus prioridade. Olha o que está escrito. Se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, e assim vai. Ele vai dizer assim, até a própria vida. Esse aborrecer, quando você vai traduzir literalmente, é odiar. Mas a Bíblia tem que realmente, para a gente entender a Bíblia, a gente tem que entender outros versículos. Então, Jesus não vai dizer o seguinte, para você ser meu discípulo, você tem que odiar seu pai, odiar sua mãe, odiar os seus irmãos. Essa não é a ideia. Porque Jesus vai dizer, a Bíblia vai nos trazer no Antigo Testamento que é para honrar pai e mãe. E como é que no Antigo diz que é para honrar pai e mãe, Jesus vai dizer que é para odiar. Mas a ideia aqui é amar menos. É a ideia daquele homem e aquela mulher que tem uma nacionalidade e vai fazer parte de um outro país. Esse homem, essa mulher, declara que ele ama intensamente aquela nação. Qualquer estrangeiro é chamado a fazer esse compromisso. E você, em algum momento, fazia parte de um outro grupo, o seu destino era a morte, e você é transportado para um novo reino, para uma nova nação. E aí você é chamado a amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Não pode existir nada, nem filhos. Mas tem um detalhe, Agostinho vai dizer que nós amamos aquilo que amamos. Nós amamos aquilo que amamos. E quantas vezes existem coisas que nós amamos mais do que a Deus? Nós falamos com a nossa boca que amamos ao Senhor, mas o nosso coração está totalmente distante dele. E isso, Agostinho marca que muitas vezes eu e você falamos
que amamos ao Senhor, mas na verdade não amamos. O amor de Jesus, ele deve estar acima naquele momento da sinagoga. As pessoas tinham receio de falar que eram seguidores de Cristo e assim serem expulsas da sinagoga. Você já teve situação assim? De você estar no meio de uma amizade, de um relacionamento, mas você não proclama Jesus, você não mostra que você é seguidor de Cristo, porque você tem medo de perder os amigos. Ontem o Conselho da Silva Jardim estava reunido com os novos membros e uma mulher falou o seguinte: quando eu me converti, eu perdi vários amigos. E tem a ver com isso. É possível, quando você ama ao Senhor Jesus acima de qualquer outra coisa, é possível você perder família. Um missionário foi no domingo passado na igreja e ele estava na região do Iraque ali, e funciona o seguinte: quando um se converte na família, eles torturam o membro da família. Eles torturam o próprio filho para que negue a Jesus. O missionário vai dizer que eles contratam alguém para torturar o familiar, para que aquele familiar negue Jesus. E muitas vezes esse familiar foge, se refugia em outra nação, ele desconecta da nação, desconecta da família, porque para ele é mais importante a Cristo do que qualquer outra coisa. Nós somos convidados a isso. A realmente, assim, meus pais têm tradição em tal religião. Por mais que eu ame os meus pais, eu amo muito mais a Cristo. Para mim é mais importante ser discípulo de Cristo do que seguir as tradições dos meus pais. Porque meu pai era isso, porque minha mãe era de tal religião, eu não preciso seguir a tradição. Cristo é mais importante. Mas quando Jesus traz essa ideia, ele traz a ideia também que nós devemos amar a Jesus como Deus. Não apenas uma figura que existiu no passado, mas entender, e mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, que ele abriu mão de todas as coisas para se tornar carne, e sabendo que eu e você somos pecadores e que o salário do pecado é a morte, Jesus se faz carne, o Deus Todo-Poderoso se faz carne para morrer no seu lugar, para que você tenha vida e a tenha em abundância. E Jesus, ele deseja ser amado sobre todas as coisas. Mas vamos aqui dar uma olhada, olhem para o versículo 27. No versículo 27 vai dizer que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meus discípulos. E aqui nós vemos o segundo ponto, que tem a ver com abnegação. Ele vai falar sobre tomar a cruz e seguir a Jesus, uma negação completa, um sofrimento. A nossa cruz é inclinada porque lembra a todos nós que essa cruz ela deve ser carregada por nós. E eu já falei outras vezes aqui, eu quero repetir. A cruz não é a sogra, a cruz não é o esposo, a cruz não é a esposa, a cruz não é uma enfermidade, a cruz não é isso. A cruz é mortificação. É realmente a negação de qualquer outra coisa. Quando Jesus toma a sua cruz, ele caminha para a morte. É isso que ele nos convida a fazer. A matar todo o nosso eu. E ter certeza, ao se tornar discípulo de Jesus, nós teremos sofrimentos. A palavra de Deus não diz que no mundo é possível você ter aflição. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Mas Jesus vai continuar dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A cruz, ela tem essa ideia de rejeição. A cruz tem a ideia de sofrimento, a cruz tem a ideia de humilhação. É realmente eu e você sermos eliminados de uma existência. É um novo padrão de vida.
É realmente abrir mão. Quantas vezes eu escuto assim, não, eu sou assim, eu sou grosseiro, eu sou direto, porque eu sou descendente de italiano, eu sou seco porque eu sou descendente de alemão, mas isso pouco importa, porque você agora é filho de Deus. E ao ser filho de Deus, você tem que realmente travar a língua. Não é porque você sabe a verdade, desculpa, não é a verdade no sentido de Bíblia, mas é porque você tem certeza daquela situação e você diz assim: eu só falo a verdade, mas a verdade só pode ser dita em amor. E talvez no meio de nós tenham pessoas que sejam assim: quero falar a verdade, mas a verdade tem que ser dita em amor. E talvez isso traga sofrimento para você, e você realmente travar a língua, esperar um momento com muito amor, falar com a esposa, com o esposo, com o filho, enfim. Alguém a semana passada pediu para que eu orasse para que essa pessoa consiga ter um relacionamento melhor dentro do trabalho, porque ele tem a tendência de querer falar a verdade no sentido dele. E marcar que é cristão numa forma agressiva. Um parênteses. Nós, no dia 30 de outubro, nós vamos ter uma eleição. E é horrível como os cristãos lidam com essa situação. Parece uma guerra santa. E aí um briga contra o outro. O mundo fora brigar por isso, tudo bem, estão mortos. Mas nós que somos cristãos, nós não devemos ter essa atitude. As pessoas têm o direito de ter suas opiniões. Têm o direito. Talvez você diga assim, tenho a razão, mas talvez não. E isso é tratado de uma forma agressiva. Então, nós somos os chamados para realmente negar tudo, até um sofrimento. E se o cristianismo não te custa nada, talvez você esteja vivendo um falso cristianismo. Talvez você realmente não tenha nenhuma ligação com Cristo. Porque também é importante a gente pensar o seguinte: será que o sofrimento que eu passo é porque eu sigo a Cristo? Porque talvez o sofrimento que a gente passe seja decorrente de algum pecado. Lembrando uma outra história, tem um momento que o povo de Israel diz assim, Deus mandava o maná, Deus todo dia trazia o alimento àquele povo, e o povo vai dizer o seguinte: eu tenho um nojo desse pão amaldiçoado. Em outras palavras, a minha alma tem fastio desse pão vil. E Jesus vai mandar para eles serpentes abrasadoras. E as serpentes picavam e matavam o povo. E aí eles clamam, se arrependem por causa daquilo que estava acontecendo. Deus tira as serpentes, sim ou não? Deus não tira as serpentes, mas Deus manda fazer uma serpente de bronze que todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente não morreria. Mas quando nós cometemos pecado, muitas vezes Deus não tira a consequência do pecado e isso gera sofrimento. Isso não é sofrimento por causa de Cristo. Isso é consequência do nosso pecado. Então, gente, eu quero trazer uma última coisa sobre negação própria. É olhar para a nossa agenda. Você já disse alguma vez que você não orou porque não tinha tempo? Você já disse alguma vez que você não leu a palavra porque você não tinha tempo? A Bíblia vai dizer que nós devemos abnegar, negar nós mesmos. O que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Tem razão para você não ler a Bíblia? Tem razão para você não orar? Se você realmente ama ao Senhor, se você realmente é discípulo do Senhor, não estou falando que você precisa acordar de madrugada para orar. Não estou falando isso. Você pode orar em qualquer momento da sua vida. Principalmente se você baseia a sua oração porque Deus está desocupado naquele momento. Isso não é verdade. Porque os nossos irmãos que estão
na China, estão no Japão ou em outro qualquer local do mundo, estão orando e Deus está atendendo aquele povo lá também. Então, nós devemos sacrificar a nossa agenda por causa de Cristo. Ontem nós tivemos atividade aqui com as crianças. A sua participação era muito importante. E eu não sei como participou e nem quero saber como foi a participação. Mas o que é esse Senhor? Quando você se tem como discípulo de Cristo, isso tem a ver também com a sua negação do seu tempo para servir a Cristo. Mas eu esqueci de falar uma coisa para você. Eu esqueci de dizer que no versículo do 28 até o versículo 32, vai falar assim, que é necessário fazer um cálculo. É necessário, tanto um homem que vai construir uma torre quanto o rei, eles precisam calcular. E você realmente precisa calcular quanto custa. Quanto custa ser discípulo de Cristo? Porque uma vez que você entrou, você não pode saltar. Há um custo para esse discipulado. Há um custo e você precisa calcular. Antes de você dizer que você é discípulo de Cristo, você tem que calcular o que tem a ver em ser discípulo de Cristo. E aí, no último ponto, nós olhamos no versículo 33, ele diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar ao quê? O que está escrito aí? A tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra no grego, tudo, significa tudo. O último ponto eu quero trazer exatamente isso, é renunciar a tudo. Eu e você temos uma tendência de tornar o nosso mundo, esse mundo confortável. Nós temos uma tendência de querer a melhor casa, temos a tendência de querer o melhor carro, nós queremos sempre o melhor. Está errado isso? Não está errado isso. O grande problema é que quando a gente quer, a nossa oração é tão direcionada a melhorar a nossa vida. Tá, eu quero falar, tá chorando por quê? Né? A gente quer melhorar tanto a nossa vida porque o nosso desejo é tornar esse mundo mais confortável. E nós temos que lembrar que nós somos peregrinos. Eu quero convidar alguém a ler Colossenses 1, versículo 13 a 18. Vitor, você pode ler, por favor? Colossenses 1, de 13 a 18. Tá? 13 a 18. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Gente, obrigado. Gente, Jesus nos libertou. Jesus nos salvou. Nós somos chamados a fazer escolhas todos os dias. Você é discípulo, você pode fazer escolhas todos os dias. Você pode escolher entre os seus bens e a Jesus. E quantas vezes nós escolhemos isso? Escolhemos os nossos bens, os nossos desejos, as nossas vontades. Priorizamos isso mais do que a Jesus.
E nós somos chamados, de acordo com esse texto, versículo 33, a abrir mãos de todas as coisas. Porque a gente tem que ter na mente que nós não possuímos nada. Quantas pessoas vocês já viram ir para o caixão e dali serem enterradas sem levar nada? Todas as coisas que nós temos, nada é nosso. Tudo isso é uma ilusão, porque tudo o que é nos dado é uma dádiva, é dádiva de Deus, mas não para a gente se apegar àquilo, porque tudo é transitório. Outras pessoas vão desfrutar daquilo que você talvez tenha alcançado. Quando olhamos para esse texto, Jesus, ele nos chama a atenção ao seguinte: gente, se você for atingido por uma doença, se você perder todos os familiares no dia de hoje, se você for retirado, a sua casa for roubada, seu carro for roubado, amanhã você perde o emprego, tudo vai acontecer da pior forma possível. Quando você olhar para você, você não tem nada. E só sobrar a Cristo. Qual vai ser a sua sensação? Nós cantamos hoje. Está chorando por quê? E talvez, quando alguma dessas situações aconteça na nossa vida, a gente diga assim, como eu acabei de falando de forma errada, perdemos tudo. Se ao perder tudo você entra em desespero, você entra em tristeza, é porque você não entendeu quem é Cristo. E isso eu preciso marcar. Você precisa saber quem é Cristo. E existe o perigo da gente se reunir todos os domingos aqui e a gente não saber quem é Cristo. Saber que Ele é Deus. Que Ele realmente se desvestiu da sua glória e encarnou. Passou fome, sede, foi para a cruz por amor a você. E você trata Ele como nada. Se você perder todos os seus bens, a família, tudo. É por isso que no terceiro ponto, Jesus, ele diz assim, se você não for capaz de renunciar a tudo, você não é digno de mim. E eu acho que a coisa mais difícil da gente pegar e se livrar é o nosso eu. É abrir mão do nosso eu. Quando eu me converti, fazia muitos evangelismos, colocava um trono, e nesse trono colocava eu no sentido você, né, o nosso eu, e era para você desbancar, tirar do trono o eu e colocar a Deus. E essa é uma das maiores dificuldades, porque muitas vezes a gente abre mão, a gente briga com o pai, a gente briga com a mãe, a gente se separa da esposa, do esposo, realmente não está nem aí para o filho. Às vezes é muito fácil isso para alguns de nós. Alguma pessoa peca contra nós, a gente mata essa pessoa, assim, a gente não está nem aí. E dentro do cristianismo tem uma coisa que tem me chamado muita atenção, assim, eu posso perdoar, mas eu não tenho que conviver com essa pessoa. Eu posso perdoar, mas eu mato ela. Tomara a Deus que Deus me coloque numa ponta da cidade e coloque essa pessoa na outra ponta. O mais difícil talvez seja matar o eu. Mas a Bíblia nos convida a realmente matar, enterrar, se desvestir do velho homem e ser nova criatura. Se você continuar lendo os versículos de 34, 35, vai falar sobre o sal. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, se torne sem sabor, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus marca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus cola o texto. Ele cola, ele se vira para a multidão e fala para a multidão assim, ó, se o sal, ele é bom, mas se ele não vai praticar as coisas que deve praticar, ele não serve para nada. Eu e você somos chamados para ser discípulos do Senhor, fazer essas 3 coisas que eu falei nessa manhã. Se você não faz, você não serve para nada.
Você não pode pular fora de ser discípulo. Você não pode ser mais um na multidão. Você é chamado para realmente dar prioridade a Jesus, abnegar, negar tudo e renunciar a todas as coisas. Nós estamos, Jesus, ele tratava com muito amor as pessoas, ele trata com amor a prostituta, ele trata com amor o leproso, ele trata com amor aquela mulher que era Ciro-fenícia, ele trata com amor muitas pessoas, mas ele batia nos fariseus e escribas, porque eles tinham apenas uma religião. Eles só tinham isso. E eu quero convidar você a não ter apenas uma religião. Eu quero convidar você a conhecer Cristo. Assim, porque eu estou impressionado nos últimos tempos como é que uma pessoa é cristã e vai para o centro de Umbanda. Eu não consigo entender como a pessoa é cristã e se torna, com todo respeito, se existe algum católico aqui, se torna católico, se dobra perante ídolos. Eu não consigo entender isso. Talvez a pessoa não entendeu quem é Cristo. Eu queria orar com você.